Neste vídeo da série Enciclopédia de Jardinagem vamos falar de um tema que suscita muitas dúvidas, as carências nutritivas das plantas. E por isso tenho aqui comigo o especialista José António Silva, da Nova Agril, que nos vai tentar esclarecer todas estas dúvidas, não é verdade, José António? Vamos tentar. Não é um tema fácil, não é, mas que é importante falar dele, sem dúvida. Exatamente. Eu acho que vamos começar pela maior dúvida, que é doenças versus carências. De facto é a grande questão que normalmente quem tem plantas tem essa dúvida. E é importante fazer um bom diagnóstico logo quando vemos algum tipo de mancha ou amarelecimento nas folhas. Tentamos procurar encontrar a solução. E o primeiro passo, de facto, é distinguir quando é que estamos perante uma doença, que no fundo as doenças são causadas normalmente por fungos, e o aspecto é sempre um aspecto heterogéneo, são manchas heterogéneas nas folhas. Podem ser amareladas, acastanhadas, esbranquiçadas, consoante o fungo que se está a desenvolver, mas o padrão é sempre heterogéneo, não é todo por igual. Enquanto quando há uma carência, no fundo há a falta de um nutriente ou de um mineral essencial para a planta, os sintomas é um amarelecimento na planta toda. Pode não ser na planta toda, mas é homogéneo. Ou seja, dentro da folha há um padrão definido. E não é só num cantinho, exatamente. São amarelecimentos normalmente que têm um padrão bem definido e que nos ajuda depois a identificar, ou que nos pode ajudar a identificar qual é o mineral ou os minerais que estão em falta em cada situação. Portanto, este é o primeiro, não é? O primeiro ponto a que as pessoas devem estar atentas. Sim, é o padrão. Exatamente. De ver e distinguir estas duas situações e devo dizer da minha experiência que a maior parte das situações, muitas vezes, estamos a falar de carência de nutrientes e não propriamente de doenças. Exatamente. E, portanto, temos que tomar depois um tratamento diferente. Temos que saber como é que devemos atuar, porque as carências levam a que as plantas não se desenvolvam depois da melhor forma. Sim, sem dúvida. No fundo é como nós também, se não tivermos os nutrientes necessários na nossa alimentação ou todos os nutrientes que necessitamos, também não estamos na melhor saúde, no melhor estado. E a planta é a mesma coisa, também quando tem nutrientes em falta também se manifesta, ou menos floração, ou a fruta que cai, ou as flores menos vistosas, menos bonitas, e a própria folhagem depois também manifesta esses sintomas. Então vamos começar, se calhar, um bocadinho nutriente a nutriente, pelos principais. Certo. E também pelas plantas que aqui temos e em que se notou a carência de algum desses nutrientes, não é? Sim. Identificar os nutrientes e os sintomas de cada nutriente às vezes não é fácil. Não é fácil. Mas é importante termos, de facto, a noção dos tipos de padrões principais que podem aparecer. E há os nutrientes, os minerais que as plantas precisam, basicamente podemos dividir em dois grandes grupos, que são os chamados macronutrientes, ou os nutrientes principais, que são o azoto, fósforo e potássio, e depois também o enxofre, o magnésio e o cálcio, que são os nutrientes que as plantas necessitam em maior quantidade na sua nutrição. E depois há os outros nutrientes, chamados micronutrientes, que as plantas necessitam em quantidades muito pequenas, mas que são igualmente essenciais para elas se desenvolvam. Claro. E nesse grupo de nutrientes estamos a falar do ferro, do manganês, do zinco, do molibdênio, como alguns do boro, como alguns dos principais micronutrientes que fazem parte da nutrição da planta. O azoto é o principal, não é? É aquele que... Sim, o azoto normalmente é colocado em primeiro lugar. Do NPK, não é? Do NPK dos adubos. Sim, normalmente designa-se por NPK, que é a trilogia do azoto, do fósforo e do potássio, como aqueles nutrientes que as plantas necessitam em maior quantidade. O azoto é importante para a planta sintetizar a clorofila, no fundo para dar a cor verde à planta, e é importante para o crescimento de todas as partes verdes da planta. Portanto, toda a folhagem, toda a parte verde da planta necessita de bastante azoto. Depois temos o fósforo,
que é importante para que a planta desenvolva a parte das raízes, desenvolva a parte que está debaixo da terra, debaixo do solo, a parte radicular, e também para a produção de flores. É muito importante, sobretudo para essas duas. E como é que identificamos carências tanto de azoto como... Do azoto, normalmente traduz por um amarelecimento, ou primeiramente as folhas ficarem um verde mais pálido e depois passar a amarelecimento das folhas mais velhas da planta. E em termos de crescimento também há algum... E em termos de crescimento também é limitado, a planta não cresce tanto, não tem tantos lançamentos, tantos ramos novos, tantos rebentos, tem um crescimento mais limitado. O fósforo traduz-se visivelmente, normalmente por as folhas ganharem um tom avermelhado, não é? Exatamente. Também há um ligeiro amarelecimento, mas há também um avermelhado muito típico, que tem a ver com a carência de fósforo, e que também depois, no crescimento da planta também tem impacto, e na própria floração. Portanto, a planta dá menos flores, e tem também sintomas a esse nível. O potássio é importante para o crescimento geral da planta, para lhe dar também robustez. Em plantas ou em árvores que dão fruta, plantas que têm fruta, é muito importante para a síntese do açúcar e, portanto, para o crescimento e engorda dos frutos, para eles amadurecerem. E traduz-se normalmente pela ponta, a bordadura e a ponta das folhas que ficam queimadas e acastanhadas. Tem esse sintoma também bastante para colmatarmos a falta destes nutrientes do tal NPK. Sim, o ideal para prevenirmos os sintomas destes nutrientes principais é fazermos uma boa adubação anualmente das plantas, se for feito com um adubo granulado, fazer uma adubação que contenha estes 3 nutrientes e, se possível, também todos os outros, no fundo, claro, utilizar adubos o mais compostos possíveis, o mais completos, para prevenir todo o tipo de carências. E no caso de plantas que estão mais em vasos, em floreiras, também podemos recorrer aos adubos líquidos, e aí temos que fazer com frequência, de 15 em 15 dias, 3 em 3 semanas, consoante o tipo de plantas e a altura do ano, mas no fundo para garantir que as plantas têm estes nutrientes disponíveis ao longo do seu crescimento, do seu ciclo. Depois temos os outros nutrientes, dentro ainda dos nutrientes principais, temos o magnésio. O magnésio que também é importante na parte da fotossíntese da planta, e que se caracteriza por as nervuras ficarem escuras e a zona entre as nervuras ficar amarelecida. Portanto, fica um padrão muito típico também. Se percebe logo, mais ou menos. Se percebe normalmente e se identifica também relativamente de forma fácil. O cálcio é importante, sobretudo, no crescimento das películas, por exemplo, em fruteiras, para que, à medida que a fruta cresce, é importante que a película do fruto seja elástico. Okay. Pronto, e essa elasticidade provém do cálcio. Portanto, é importante o reforço em cálcio. Exatamente, e portanto normalmente todo o tipo de fruteiras precisa de cálcio, sobretudo nesta fase de crescimento da fruta, para que a pele e a película da fruta acompanhem o crescimento do próprio fruto. Se isso não acontecer, normalmente ocorrem rachaduras na fruta. E este é um sintoma. Esse é um sintoma. Nas maçãs, muitas vezes, as pintinhas castanhas que aparecem em algumas variedades de maçã muito típicas também têm a ver com... O tomate também às vezes que racha. Exatamente, o tomate que racha ou a ponta do fruto, sobretudo no tomate tipo Xuxa, que fica a ponta mais negra, também tem a ver com a falta de cálcio, e portanto o cálcio é muito importante. E como é que se colmata a falta de cálcio? O cálcio tem que ser através de adubos líquidos, ou adubos granulados que contenham cálcio, que contenham cálcio especificamente. Em relação à carência de enxofre? Sim, o enxofre também é uma carência que aparece com alguma regularidade, que às vezes até é confundida com a carência de azoto, porque também há um amarelecimento geral das folhas, mas normalmente é das folhas mais novas.
Enquanto que no azoto é de todas ou é no azoto é as velhas? folhas normalmente mais velhas, no enxofre normalmente é das folhas mais novas. Mas também é um nutriente que com frequência aparece em falta e que também é importante no crescimento geral da planta, também para lhe dar mais robustez, mais resistência também a pragas e doenças, porque entra em vários processos bioquímicos das próprias plantas. Depois temos os micronutrientes. Micronutrientes, que também muitas vezes as pessoas esquecem-se, não é? Portanto, uma adubação completa Sim. implica pensarmos nos macronutrientes, mas também não nos esquecermos dos micronutrientes. Os micronutrientes são precisos em quantidades tão pequeninas que às vezes nos esquecemos deles, mas a falta de um deles às vezes é tão limitante como a falta dos outros que precisam de maior quantidade. Estes micronutrientes que já falamos há pouco, portanto pode ser desde o ferro, o manganês, o molibdênio, o boro, o zinco, têm sintomas que às vezes não são tão fáceis de identificar, mas também têm um padrão mais ou menos definido de manchas amarelas, de amarelecimentos nas folhas. E normalmente combate-se ou preventivamente com adubação, com adubos compostos, não é? Quando previnam esse tipo de carências. Portanto, por isso é que nós recomendamos normalmente utilizar sempre adubos o mais compostos possíveis, mais completos possíveis. Ou então, quando elas aparecem, podemos recorrer a adubos que podem ser aplicados, nomeadamente até de forma foliar, que a correção das carências é mais rápida, e adubos que têm especificamente estes micronutrientes, como é o caso do nosso adubo reverdejante, que é composto por estes micronutrientes que pretendem precisamente corrigir estas situações de carências mais específicas destes nutrientes. E que é muito típica, sobretudo em zonas onde temos o solo ou a terra com o pH que não é o ideal. Pronto, exatamente, para a planta em questão. Para a planta, não é? Exatamente. Daí temos de ter mais... Sim, porque normalmente estes micronutrientes até estão disponíveis na terra, mas quando o pH é muito alto ou o pH é muito baixo, eles não estão absorvíveis, a planta não os consegue ir buscar. E, portanto, temos que dar este extra para corrigir estas situações mais específicas, que é muito comum. No caso das hortênsias, por exemplo. Sim, o caso das hortênsias, sim. Das sardinheiras, sim. Muitas plantas ornamentais manifestam, esses dois exemplos são muito típicos. São muito típicos, não é? Portanto, temos de ter mais cuidado. Sim. Em relação ao tipo de adubos, temos aqui uma série deles e o ideal é utilizarmos um adubo adequado ao tipo de planta, não é? Porque a formulação já está mais ou menos... Sim. No caso da KP trabalhamos essencialmente com adubos compostos e completos, ou seja, que têm os macronutrientes e os micronutrientes, sendo que as formulações líquidas normalmente são mais recomendáveis para aplicação em plantas que estão em vasos ou floreiras ou pequenos canteiros e para um uso regular, portanto para quem faz utilização regular da fertilização ou da adubação, no fundo é a mesma coisa. Sim. E depois os adubos granulados, mais para plantas que estão no solo e que no fundo temos desde os de libertação controlada, que só é necessário utilizar uma vez por ano, até os adubos organominerais ou orgânicos que podem ser aplicados de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, consoante o adubo, mas que no fundo o objetivo é que se faça o número de aplicações suficiente e necessário, consoante está indicado nos rótulos, para que estes nutrientes estejam sempre disponíveis para a planta. Claro. O ideal é a pessoa ter sempre a planta bem nutrida, sim, não é? E depois ir observando os sinais que ela lhe dá, sim, para ir corrigindo. Sim, exatamente. Não é? Portanto, fazer este tal tratamento preventivo e uma adubação preventiva para garantir que ela vai ter os nutrientes necessários. Aqui também chamo sempre a atenção da questão das dosagens, ou seja, porque o excesso de um nutriente também às vezes pode ser tão prejudicial como a falta de nutriente. Exatamente. E, portanto, eu também costumo dizer que aqui a questão da dose, ou a expressão dose certa, é muito importante na utilização dos adubos.
para que não haja, devemos sempre... Intoxicação da planta. Intoxicação da planta, exatamente. Tal como nós também, se tomamos vitaminas a mais, também não é bom para nós. E aqui é a mesma coisa. E, portanto, seguirmos as recomendações de dosagem, de frequência de aplicação, de intervalos de aplicação, que estão indicadas nos rótulos, é muito importante. Portanto, se a planta estiver bem nutrida, tem menos probabilidades de ficar com carências. Sim, sim. E depois também há outra questão, que é as plantas que estão bem nutridas e bem alimentadas ficam menos suscetíveis a ser atacadas por pragas e por doenças. Portanto, uma planta que está bem nutrida, porque as plantas têm as suas próprias também defesas, as suas próprias maneiras de lutar, digamos assim, contra as pragas e contra as doenças, mas só o conseguem fazer se estiverem bem alimentadas e bem nutridas. Porque normalmente depois as pragas e as doenças vêm sempre procurar aquelas plantas que estão menos saudáveis, menos nutridas, com mais carências, mais fragilizadas, no fundo. Vêm à procura dessas portas de entrada para atacarem. Resta-me agradecer ao José António, espero que tenha sido útil e escolha os adubos certos para as suas plantas, para que elas estejam sempre saudáveis e bonitas.